A vida não tem gabarito. A vida não tem gabarito. Você pode procurar em todo o universo, você pode procurar em todas as bibliotecas, você vai perceber que a vida não tem nenhum gabarito. Isso que significa que não existe nada que a gente possa recorrer externo, mesmo a nossa memória, que não é algo verdadeiramente do nosso interior, de quem nós somos de fato, muito menos um manual externo, alguma receita pronta, que a gente possa implementar na vida e vai dar tudo certinho. A gente vai atingir um estado de paz grande, uma iluminação e etc. Não existe. A vida apresenta novidades inesperadas a cada instante, com frequências de minutos, dias, semanas, meses, anos, décadas, vida após vida. A gente sempre é apresentado com situações nos quais a gente não tem um roteiro para lidar com elas. A mente intelectiva, o nível de consciência racional analítico, ele é uma criança. Ele acredita que ele consegue, através de seus métodos, suas ferramentas, o seu paradigma, enquadrar tudo. A razão não é a medida das coisas desse universo. Falando também nas dimensões, nas muitas dimensões superiores e inferiores que existem, que fazem parte dessa realidade com R maiúsculo. Então, a vida, ela não tem nada pronto. E a melhor maneira de conseguir ascensionar, evoluir interiormente, é você estar cada vez mais sabendo lidar com as coisas inesperadas que a vida apresenta. Siga a sua consciência, entre em contato com quem você realmente é, que é espírito, e daí com isso a intuição irá começar a funcionar. E assim a mente intelectiva vai ser uma mera coadjuvante nesse processo. O intelecto ele é importante, contanto que ele esteja subordinado a uma inteligência superior. A intuição é um tipo de inteligência, a intuição é um tipo de sentimento de ordem superior, tão superior que você não consegue mais diferenciar pensamento de sentimento, que as duas coisas no fundo são uma só. Então, você tem na intuição a fusão de moral, de bondade, com inteligência. E o que faz dar ritmo a isso, dinamiza isso, é a coragem. Então, a melhor maneira de você resolver todos os problemas da vida, inclusive os restritos, pequenos e mesquinhos problemas profissionais, sejam eles burocráticos, acadêmicos, qualquer coisa mental, é ser mais intuitivo, é ser uma pessoa mais ousada, ter uma ousadia inteligente. E assim, não existe algo mais interessante do que isso. Você, enquanto você estiver buscando algo externo, um manual, uma receita para conseguir atingir aquele nível de felicidade, aquela plenitude, você não vai conseguir encontrar. Nunca vai dar certo. Você pode ficar por um tempo se enganando, achando que é isso aí, esse é o roteiro certo. Mas não é. Não tem, nem mesmo os grandes. Se você for pensar os grandes gênios da história, sejam eles artistas, pensadores, cientistas, inventores, empreendedores, empreendedores no verdadeiro sentido da palavra, não nessas palhaçadas que hoje em dia se vende por aí, que não tem nada no fundo de empreendedorismo, tem mais a ver com uma caquice intelectual, uma tara para que a pessoa possa se auto-enganar de que agora esse é o futuro. Enfim, sem abrir parênteses, por mais
que seja interessante a gente ver e admirar, né, essas grandes pessoas que ousaram colocar, né, ir à frente dos tempos, se até condenando em termos de vida mundana, mas atingindo a glória de uma conquista espiritual inefável, né, inigualável. Mesmo assim, a gente deve sempre ter em mente de que nós precisamos, nós mesmos, atingir isso que os outros grandes atingiram, e daí, nesse extremo, a gente vai discordar deles. Não discordar no sentido de negar tudo, toda a filosofia, todas as teorias, todas as grandes obras de arte que trouxeram. A gente vai falar o seguinte: tudo isso eu já assimilei, só que eu quero dar uma contribuição a mais que esses não deram. Porque eu também sou filho do Altíssimo. E quando você atinge esse ponto, você começa a realmente acreditar em você. Você não mais vai se referenciar por nada externo. Isso não significa que as coisas externas, né, você não admire, você não busque aprender com eles, né, com várias pessoas, né, do passado, distante ou mesmo próximas, mas significa que você, o seu principal eixo, né, motor está em você, né, está em sua subjetividade, porque é através dela que você consegue trazer a si mesmo e ao mundo um novo aspecto da objetividade superior, que é a verdadeira objetividade, né, o mundo real, o universo real, o campo divino. Isso não é arrogância, né? Ao contrário do que muitas pessoas podem estar pensando. Se você ver a fundo e compreender a minha palavra, você vai perceber que esse é o maior ato de valorizar a si mesmo, né? Vontade, trabalho, gratidão. Você precisa dar algo ao mundo que o mundo nunca viu. Você precisa impulsionar essa humanidade para frente. Cada pessoa precisa fazer isso. E para fazer isso, é preciso perceber que não existem gurus, não existem doutrinas, não existem religiões, não existem teorias que são as definitivas, não existem correntes filosóficas que você pode ter como absoluto. Você não pode se prender totalmente a nada. Você pode até frequentar seu grupo de estudo, né? Você tem sua profissão, você vê as coisas com a lente da sua formação, isso é normal, né? Você pode ter várias coisas dessas, mas não coloque nada disso como absoluto, porque daí você enrijece. Você enrijece o espírito, né? E o espírito não foi feito para ficar engessado, né? A única coisa que a gente deve se prender, se é que se pode usar esse termo, é para o absoluto, para Deus. E a gente só consegue entrar em contato com isso, de verdade, no nosso íntimo. Então, se você adquiriu esse tipo de comportamento, você já está acostumado a esse tipo de coisas, você lida muito bem com tudo o que vai acontecendo ao longo da sua vida. Você consegue realmente usar todos os episódios para construir, para ir despertando cada vez mais, expandindo sua consciência, se tornando mais poderoso, mais potente, mais blindado contra um monte de coisa que é besteira que está por aí. E as pessoas, infelizmente, acreditam nessas coisas. Elas não têm percepção de que aquilo não é a coisa mesmo. Mas elas ainda não percebem isso. Mas a gente pode estar imune a isso. Isso não significa desprezar o outro, nem nada do tipo. Isso significa estar no mundo sem ser do mundo, sem pertencer ao mundo. E isso lhe dá uma grande paz.
Isso dá uma grande paz interior. Né? Você não fica mais preocupado em convencer o fulano daquilo. Né? E isso é muito interessante. Então, a mensagem de hoje é justamente essa, que inclusive eu já passei em sala de aula, buscando ver se alguém começa a se tocar da realidade. A verdadeira prova pelo qual vocês passam é a todo momento, que é milhões de vezes mais intensa, com consequências muito mais graves do que provas numa faculdade, mesmo de engenharia, é a prova da vida. Né? E para isso não existe nenhum livro, né? Nenhuma técnica, nenhum estudo que você possa fazer para conseguir lidar bem. É uma questão de experiência, é uma questão de encarar, né, com coragem, de abordar de maneira verdadeiramente inteligente, com intenção pura, os problemas mais cruéis que a vida nos apresenta, né? Enquanto a gente está caminhando aqui encarnado. Essa é a coisa mais importante. Né? O resto é importante, tem uma certa, né? Não deve ser abandonado, mas é um mero detalhe. Compreenda isso, né? Inicie a compreensão disso através da vivência, que você vai começar a resolver todos os problemas de sua vida. Saudações fraternas e até a próxima.